Vamos lá, pequena revisão, né, de ecologia, alguns tópicos principais. Eu acho que essa revisão de ecologia ela deva acontecer em no máximo 3 vídeos, tá? Mas a princípio é só percorrendo alguns conceitos principais, algumas coisas que são assim sui generis e necessárias nos maiores vestibulares, tá? Então eu queria começar com alguns big concepts, né? Alguns conceitos iniciais de ecologia. Então vamos lá. Quando a gente está falando de espécie, tá? Mais especificamente espécie endêmica, o que você tem que associar à espécie endêmica é uma espécie, claro, que só vive naquela região, tá? Então, é uma espécie que só vive naquela região e em nenhum outro lugar do mundo, certo? Então, uma espécie endêmica pode ser de flora e fauna, com certeza, né? Então, em relação à árvore, a gente pode dizer a catingueira do sertão do Nordeste, tá? No semiárido nordestino. A catingueira é uma árvore endêmica do Nordeste. A gente pode falar o mocó, outra árvore endêmica, outra árvore não, um animal endêmico do semiárido. E aí essa lista estende-se a diversos outros. Então, uma espécie endêmica é só uma espécie que só vive naquela região, tá? Diferentemente disso, a gente tem uma espécie, por exemplo, uma espécie exótica, tá? O que é uma espécie exótica? Uma espécie exótica é uma espécie, vamos dizer assim, externa, tá? Uma espécie introduzida, pode ser por ação humana, normalmente por ação humana, introduzida pelo homem em um local que não pertencia. E aí a gente tem alguns exemplos muito legais. Quando a gente está falando de espécies exóticas, o exemplo mais claro, o claríssimo assim, jogado em cima da mesa, prego batido, é o java-porco ou o javali. Tá? O javali não é uma espécie natural, nem endêmica de nenhuma região do Brasil, nem entretanto foi introduzida, causando diversos prejuízos em lavouras, enfim. Os problemas de você ter uma espécie invasora ou uma espécie exótica trazida para cá são diversos. No caso do javali, economicamente é o que causa muito problema às lavouras, tá? Mas, para além de problemas econômicos, ele vai gerar o que a gente chama uma relação desarmônica, tá? Em entender específica, ele vai gerar uma competição muito grande, tá? Uma competição muito grande por recursos com animais da nossa fauna e flora, da nossa fauna, né? E, sobretudo, especialmente no caso do javali, o problema é que ele não tem nenhum predador aqui no Brasil que possa suprir essa necessidade, que possa realizar esse controle natural. Por isso que hoje a caça do javali, o javali é considerado uma praga, a caça do javali é legalizada e institucionalizada. Você pode caçar um javali seguindo o devido processo legal, porque é algo que causa prejuízo. É algo que, vamos dizer assim, não devia estar aqui, causa muito problema. Outro exemplo de espécie exótica, caramujo gigante africano, algo assim o nome dele. Enfim, a gente tem o caramujo natural brasileiro, ele é menorzinho, mais arredondado, e tem o africano que foi introduzido lá enfim, acho que foi século passado, né? E ele, competindo com o nosso caramujo, assim, não tem pro nosso caramujo, o cara é muito melhor, assim, sobrevivendo na nossa área, e também tem esse problema de não ter um predador natural, certo? Então perceba que a ação humana, tá? Ela pode ferrar com tudo numa cadeia, tá? Então, além desses conceitos, vou pôr aqui em cima, esses são os nossos big concepts, né? Pelo menos dessa parte 1. Outro conceito importantíssimo e interessantíssimo é o conceito de habitat, né? Habitat. Vocês perguntam o que é o habitat? Habitat é, sim, simplesmente o endereço, tá? Onde é que o bicho mora? Endereço, onde o bicho mora. Aqui entra uma confusão muito clássica, tá? Confusão, assim, sem precedentes, que é entre habitat e nicho
ecológico. Tu fala, mas porra, o que é nicho ecológico? Porque quando você olha a palavra nicho ela parece com habitat. Não, você imagina a pessoa falando, não, aquele bicho vive naquele nicho ecológico ali, ele. Pô, então parece, mas não é, tá? Então habitat associe sempre a região onde o bicho mora, tá? O endereço dele. Enquanto a nicho ecológico a gente está falando de papel, tá? Se existisse um papel social do bicho, o nicho ecológico seria o papel social dele, tá? É o estilo de vida que aquele bicho leva. Qual o papel qual o papel na cadeia alimentar, esse tipo de coisa, certo? Vamos dizer assim, a profissão dele. Então, o nicho ecológico é o que ele gosta de comer, qual o seu estilo de vida, se ele é uma criatura mais noturna, mais diurna, certo? Então, qual o papel que ele exerce na natureza, vamos dizer assim, né? Se for pra gente ter porra, não é a palavra? Não saiu ainda. Antropomorfizar, acho que sim. Se for pra gente antropomorfizar o bicho, dá pra dizer que o nicho ecológico é a cultura dele, tá? Então, em termos mais simples, é o papel e o estilo de vida do animal. Beleza? Para além disso, né, a gente ainda tem outros conceitos importantes também, né? Outro conceito também importantinho, ecótone. O que é ecótone? Ecótone você tem que lembrar de transição. Como assim? Ecótone é uma área de transição entre dois ecossistemas distintos, certo? Então, por exemplo, você tem um mar aqui, né? Finge que isso aqui é um mar, muito bem desenhado e interpretado. Aqui você tem uma região de rios, né? Água doce, uma foz de algum rio, atingindo aqui o mar, né? E nessa região, tu vai ter aqui uma área que a gente chama de mangue, né? O mangue é essa área de transição entre o mar e a região do rio, entre o mar e a floresta, né? Então, o que você tem que ter noção é justamente isso, que ecótone é o quê? Uma região de transição, um pântano, um mangue, por exemplo. Então, uma região de transição entre dois ecossistemas. Tá? Continuando em big concepts, em conceitos chave, o conceito de controle biológico. Tá? Controle biológico é algo feito por humanos para combater alguma praga. Tá? A gente pode utilizar um ser vivo. É algo que aparece um pouco menos, então não vou me alongar, nem vou descrever isso aqui. Tá? A gente tem alguns conceitos aqui, por exemplo, o de ecossistema. O que é ecossistema? Ecossistema é uma comunidade, tá? Uma ou algumas comunidades mais fatores abióticos. O que é um fator abiótico? Veja, a é um prefixo que a gente utiliza de negação, certo? Então, biótico sabe que tem a ver com vida. Então, porra, abiótico é algo que não é vivo, certo? Então, a água, componentes, vamos dizer assim, naturais, né? Naturais que não são vivos, tá? Não são organismos vivos, mas que têm ali sua participação no ecossistema. Então, um ecossistema é um conjunto de comunidades mais os fatores abióticos. Aí tu fala, mas pô, o que é uma comunidade? Tá? Então vamos lá. Indivíduos de uma mesma espécie vivendo numa mesma região, eu chamo população. Tá? Um conjunto de populações, ou seja, pode ter de indivíduos diferentes, ideal ter indivíduos diferentes, um conjunto de populações eu chamo de comunidade, certo? E a comunidade, mais fatores abióticos, ali eu vou ter um ecossistema, certo? Um conjunto de ecossistemas a gente chama de bioma, tá? Então, bioma é um conjunto de ecossistemas, certo?
conjunto de todos os biomas é a chamada biosfera. Tá? Biosfera é o conjunto de todos os biomas. Beleza? Quando a gente for falar, entrar especificamente em relações ecológicas, harmônicas, desarmônicas, enfim, a gente tem que deixar claro que a gente está estabelecendo uma linguagem. Tá? Como assim uma linguagem? Veja, o processo de comunicação é formado por 3 componentes, né? O referencial, o signo e o interpretante. Como assim? Veja, tijolo. Tá? Imagina um tijolo. A palavra tijolo é a forma, é o símbolo. Então, quando tu vê tijolo num papel, a tua mente olha para aqueles símbolos ali, aquele conjunto de T, I, J, O, L, O. Aqui tua mente olha para aquilo ali e associa a um tijolo ideal que tem na tua cabeça. Esse tijolo que tem na tua cabeça é o referencial. Tá? Então, toda vez que tu lê alguma coisa e tu imagina aquilo ali, tu está associando a forma, o símbolo, a um referencial. Tá? E aquilo pode me dizer alguma coisa, pode ter um significado, interpretação, etc. Pode ser algo mais não tão simples quanto um tijolo, né? Nesse caso é a parte de interpretação. E a gente define uma linguagem para tratar de relações harmônicas. Veja, a gente vai ter 3 símbolos, tá? Mais, menos, ou zero, ou bolinha, chama como quiser, tá? E uma relação desarmônica, a gente está sempre tratando de relações entre 2 indivíduos, certo? Então, 2 indivíduos, claro, iguais a espécies diferentes. Mas, se são relações entre 2 indivíduos, certo? Você concorda que existem relações que são benéficas, relações que são prejudiciais e relações que são neutras, tá? Então, veja, relações benéficas a gente vai taxar com o mais, benéfica. Relação prejudicial a gente vai traçar com o menos, beleza? Relação neutra a gente vai pôr o zero, tá? Então, como eu te disse, relações ecológicas são descritas aos pares, né? Eu estou tratando de 2 indivíduos ali, duas coisas que estão se relacionando. Então, beleza, eu vou ter um par ordenado, lembra de matemática, tá? Eu vou ter um par ordenado. Então, veja, eu posso ter uma relação que é benéfica para ambos, eu posso ter uma relação que é benéfica para um e é prejudicial para o outro, tá? Eu posso ter uma relação que é benéfica para um e não prejudica o outro, enfim, diversas combinações, tá? Então, a gente vai qualificar as relações ecológicas dessa forma, por quê? Porque fica mais simples de entender, tá? Fica mais simples de você ver esses símbolos, você ver a relação da prova, ver esses símbolos e saber do que se trata, tá? Então, a criação dessa linguagem é fundamental. Para além disso, a gente tem um conceito de simbiose. Que danada é simbiose? Veja, quando você vê simbiose, você está falando de 2 organismos que vivem juntos. Esse viver juntos, ele necessariamente significa fisicamente? Não. Esse viver juntos é justamente poder conviver, tá? É só poder conviver. Então, simbiose é viver juntos, tá? Então, é um termo para qualquer para qualquer interação própria, vamos dizer assim. Um termo para qualquer interação própria, simbiose, tá? Beleza, eu acho que a partir daqui a gente já consegue dar uma olhada mais especial na questão das relações harmônicas. Eu só queria passar por um último ponto desses Big Concepts, que é o seguinte. Isso aqui já é um pouco mais aprofundado do que, por exemplo, o Enem cobraria, mas é algo que os vestibulares tradicionais eles poderiam não deixar passar em branco, né? Que é o seguinte. A biosfera, ela tem 3 divisões, 3 coisas, 3 partes formam a biosfera, tá? Tu fala, porra, quais? Veja, vamos dar uma imaginada. O que é que tem no mundo? No mundo você tem boa parte aí de água salgada, né? Você tem uma parte aí terrestre, em terra, e tu tem aí uma parte de água doce, né? A gente tem nome para essas 3 situações,
tá? Então vamos lá. A situação terrestre é o que a gente chama de epinociclo, tá? Epinociclo, beleza? A situação da água doce, ou seja, os biomas de água doce, a gente chama de liminociclo. Tá? Então são termos bem técnicos, mas é o que pode aparecer em algum vestibular mais tradicional, e pelo menos você ouvindo isso uma vez, sua mente vai guardar lá bem no fundo, para quando você ler isso na hora da prova, talvez você consiga associar com uma informação que você ouviu, pelo menos alguma vez na sua vida, certo? E para o mar, para os oceanos, para a água salgada, a gente tem o chamado tá com 2 L é foda. Talassociclo, tá? Talassociclo. Beleza? Então, a biosfera é constituída por essas 3 partes, entendeste? Então a gente já pode partir para a parte de relações harmônicas e desarmônicas. Eu acredito que só que já seja o suficiente, pelo menos para entender boa parte das coisas que poderiam cair nos vestibulares, né? Então vamos lá. A gente começa se perguntando o que é uma relação ecológica. Veja, se uma relação social é uma relação entre indivíduos, né? Tem diversas relações sociais, relação de namoro, de amizade, enfim. Uma relação ecológica não seria diferente, certo? Só que dadas as proporções da fauna. Então, uma relação ecológica é uma interação entre os seres vivos, tá? Então, relação ecológica qualquer interação entre os seres vivos, tá? Qualquer interação entre os seres vivos, perfeito? Agora a gente parte e a gente as qualifica em 2, tá? Mas antes de dizer em quais a gente qualifica, a gente tem que se perguntar em relação a que a gente qualifica. A gente qualifica as relações ecológicas em relação a se tratarem de indivíduos de uma mesma espécie ou não. Como assim? Veja, entre formigas você tem uma relação ecológica, tá? Que é algo diferente por sua natureza é diferente, tá? É algo semanticamente muito diferente de algo que acontece entre 2 espécies diferentes, entre uma formiga e uma abelha, por exemplo, tá? Então veja, relações entre a mesma espécie, estou pondo aqui, ó, mesma espécie, tu vai chamar intraespecíficas, beleza? Relações entre espécies diferentes, tu vai chamar interespecíficas. Então veja, é bem simples, porque são dois prefixos simplérrimos, tá? Intra é algo que está dentro da estrutura, inter é algo que está externo. Então interespecíficas, tá? Beleza? Então, se a gente der prosseguimento, o que dá para anotar é o seguinte, tá? Então veja, interespecíficas, mesma espécie, e interespecíficas, espécies diferentes. A gente agora vai ter mais 2 classificações, tá? A gente começou ramificando, classificando em relação a quem é que está participando. São 2 pessoas são 2 indivíduos da mesma espécie, ou são 2 caras de espécies diferentes. Agora a gente vai qualificar em relação a outra coisa. Agora a gente vai qualificar em relação a ela ser harmônica ou desarmônica. Aí entra a grande jogada daquele placarzinho, daquela linguagem que a gente definiu. Vamos lá. Uma relação é harmônica quando ela não for prejudicial a nenhum dos indivíduos. Repito, uma relação é harmônica quando ela não for prejudicial a nenhum dos indivíduos. Veja bem. Então, isso daqui, ambos ganham. Claro que é harmônica. Um ganha, mas o outro perde. Não é harmônica, tá? Alguém perder é condição necessária e condição suficiente
para que a gente já chame de uma relação desarmônica. Tá? Então, isso daqui já é desarmônica. Tenho menos é desarmônica. Beleza? Então, veja, relações que tem alguém ganhando de outro neutro são harmônicas, porque o cara não está sendo prejudicado. Tá? Então, para ser harmônica, é mais fácil você olhar para quem é desarmônica. Tá? Porque quem é desarmônica alguém perdeu é desarmônica. Beleza? Então vamos lá, começando com as relações harmônicas intraespecíficas, vamos lá, vamos dar nas harmônicas aqui. Harmônicas, beleza? Ou seja, são relações mais ou mais neutro, enfim. A gente tem duas principais. A primeira é uma colônia, tá? A segunda é uma sociedade. Aí tu fala, porra, que negócio semelhante. Isso aqui parece igual essa porra. E veja, é confuso. Sabe por que é confuso? Porque, vou dar só um exemplo. O que a gente chama de colônias, tu fala uma colônia de formigas, aquilo é uma sociedade. Então quando tu fala colônia de formigas, o engraçado é que aquilo ali é uma sociedade. Tá? Mas vamos lá, vamos chegar à grande diferença. Ambas são mais, tá? Ambos ganham. Quais são as grandes diferenças entre colônia e sociedade? Para existir uma colônia, é necessário que os indivíduos estejam fisicamente unidos, que eles estejam anatomicamente unidos, tá? Anatomicamente unidos, beleza? Em relação à sociedade, eles não têm que ter essa relação, tá? Eles vão estar assim, independentes, vamos dizer assim. Eles são independentes fisicamente, tá? Essa é uma grande diferença, tá? Exemplo de relação harmônica colônia. Corais sofrem esse tipo de situação, tá? Corais sofrem esse tipo de situação. Sociedade, formigas, tá? Outro papel importantíssimo da sociedade. Veja, eu vou botar aqui, eles são fisicamente independentes, mas tem outra coisa muito importante. Fisicamente independentes, tá? Mas outra coisa importantíssima é que elas podem ser especializadas ou não. Podem ser especializadas. Não, tu fala, porra, como assim? Veja, formiga é o melhor exemplo. Tá? Formiga, abelha, tudo esse negócio. Aí, veja, formiga. Formiga você tem uma rainha, você tem uma classe operária, né? Você tem os machos que atuam na defesa. Então veja, a gente às vezes acha que o ser humano é perfeito e sabe de tudo, mas na verdade muita coisa que a gente faz só imita o que já existe. E é o caso das formigas. Elas têm essa sociedade organizada, elas têm papéis especializados, tá? E não são fisicamente unidas, elas não são anatomicamente unidas, são livres, vamos dizer assim, fisicamente. Então essa é a grande diferença de colônia e sociedade, tá? Agora vamos às desarmônicas. Quando a gente vai falar das desarmônicas, tá? É importante você lembrar, tenho menos é desarmônica, beleza? São duas as principais, tá? Uma delas é o canibalismo, certo? E a segunda é a competição, beleza? Canibalismo, um cara sai ganhando e o outro perdendo. Competição é um menos, tá? Ambos perdem, e eu vou te explicar por quê. Veja, canibalismo, bem simples, um conceito muito presente no imaginário assim, do estudante da população, é quando um ser, uma mesma espécie, acaba atacando, comendo, enfim, se alimentando, usando a energia de outro ser da mesma espécie, certo? Então, há alguém que está ganhando, outro cara que está ali, saiu muito prejudicado, né? A competição, ela é prejudicial, mas ela é prejudicial aos dois, tá? Porque a competição, diferente do predatismo que a gente vai ver a seguir, o predatismo, na maior parte das vezes, ele termina em morte. A competição não. Os caras ali podem estar
disputando um território, aquele pode não restar em morte, mas pode restar em muitas brigas, muitas guerras entre aqueles animais, em muitas. Porque falar batalha não é um conceito transponível para o mundo animal, mas batalhas ali entre animais, por exemplo, disputa de terreno entre leões, etc., felinos de grande porte. Então, a competição ela acaba sendo prejudicial a ambos, porque ambos sofrem com isso. Tá? Ambos gastam energia, gastam recursos, competem por isso. Então é prejudicial, é desarmônica para ambos. Beleza? Nossa, eu devia ter feito diferente aqui. Como é que eu vou colocar esse negócio aqui embaixo? Deixa eu ver. Vamos fazer o seguinte: vamos botar a famosa setinha, o vício. Né? O famoso vício da seta. Vai lá. Vamos tratar agora das interespecíficas, tá? Relações interespecíficas, relações entre espécies diferentes, tá? Conceitos fundamentais. Então vamos para as harmônicas. Caramba! Beleza, vamos começar aqui nas harmônicas. Mutualismo, tá? Eu vou primeiro colocar todas, aí depois eu saio só falando. Mutualismo e protocooperação. Beleza? Tem ainda comensalismo ou inquilinismo, tá? Beleza, vamos começar a falar a respeito disso na analisada geral. Esses dois primeiros, eles semanticamente são a mesma coisa. Tu fala, porra, como assim? Mutualismo é uma situação em que duas espécies diferentes trabalham num ganha-ganha, tá? Uma tem vantagem em estar com a outra, né? Eu não vou me lembrar agora qual peixe, mas tem um peixe que, por exemplo, ele se prende num tubarão, numa baleia, e acaba comendo os restos que esse animal come, certo? Os restos que esse animal deixa, e ele presta um serviço pro tubarão, pra baleia, não vou lembrar agora, de fazer meio que uma limpeza, tirando craca, tirando esse tipo de coisa. Então veja, é uma relação que ambos se beneficiam, tá? Então existe essa relação meio soft, né, esse negócio de um ajuda o outro, mas enfim, se eles estivessem separados, eles não teriam problema em sobreviver, vamos dizer assim, mas é o que ambos ganham. E tem um negócio hardcore, tá? Tem um negócio realmente hardcore que é os dois não poderem de jeito nenhum se separar, tá? Se separarem, eles vão morrer. Vou até pesquisar aqui um exemplo desses, mutualismo, né? Tá, deixa eu ver. Boa, exemplo muito bom, mutualismo. Os líquens. Líquens são associações entre fungos, tá? E algas, tá? Muitas vezes a não existência dessa associação ela não permite a sobrevivência desses elementos separados, mas quando juntos eles conseguem sobreviver. E essa é a grande diferença da protocooperação, que é o que eu falei lá, o exemplo do peixe que limpa o outro enquanto se alimenta dos restos. Essa é a grande diferença da protocooperação para o mutualismo. O mutualismo ele é algo, vamos dizer assim, obrigatório, tá? Para os dois sobreviverem, eles têm que estar juntos. É obrigatório, tá? Já em relação a protocooperação, é algo mais soft. Porra, pode haver a relação ali, pode não ter, os caras podem se ajudar e tal. Então, veja, protocooperação, muitas vezes, em muita bibliografia, você pode achar isso aqui sendo chamado de mutualismo facultativo, tá? Então, pode ser chamado de mutualismo facultativo. Tá? Facultativo por quê? Porque eles podem se relacionar ou não é algo necessário, tá? Prosseguindo, comensalismo, lembra de Harry Potter, tá? Comensal, a relação de comensalismo, ela é uma relação positiva neutra, tá? Como assim? Tem um cara se beneficiando
Entretanto, o outro cara não está perdendo nada, tá? Quer um exemplo disso? As orquídeas. As orquídeas, elas têm essa característica de ser trepadeira, então meio que ela sobe na árvore para poder alcançar lá o sol. Então, nesse processo de subir em outra árvore, em outro indivíduo, ele acaba não prejudicando, ele não prejudica a outra árvore, tá? Então a orquídea, o comensal é aquele que se aproveita, tá? O comensal, aquele que se aproveita, ele tem proveito daquilo, mas ele não onera, ele não prejudica o outro. A árvore não é prejudicada porque a orquídea está lá, certo? Então o comercialismo, um se beneficia e outro não tem prejuízo, nem é afetado, tá? A gente ainda tem outra situação que é o inclinismo. Entretanto, em algumas biografias, algumas pessoas dizem que o inclinismo ele é um tipo de comercialismo. Por quê? Porque o inclinismo ele é um comercialismo onde necessariamente esses caras, aliás, onde necessariamente a gente está tratando de um cara que ele vive no outro. Isso até é meio estranho de falar, mas é realmente, por exemplo, um indivíduo, veja, que a relação de inquilinato na nossa sociedade é um cara que aluga um lugar e fica, enfim. Então, inquilino, imagine um indivíduo vivendo literalmente no outro, junto do outro, preso ao outro. Isso é uma relação de inquilinato, certo? Se eu não me engano, tem um exemplo muito bom, que acho que é anêmonas, né? Anêmonas e peixe palhaço, eu acho. O peixe palhaço ele fica lá escondidinho na anêmona, né? Só assim, ali de inquilino e sai para alimentar, volta, enfim. É algo nesse gênero. Também uma relação benéfica neutra, tá? A gente ainda tem as desarmônicas. Eu insisto em colocar esse H aqui. Beleza. Relações desarmônicas. E aqui é pra caramba, viu? Mas vamos lá. Predatismo. Beleza? Parasitismo. Amensalismo. Beleza? E por fim, esclavagismo. Essas são as principais para os principais vestibulares, tá? Relações ecológicas, harmônicas e desarmônicas. Simples. Vamos lá. Desarmônicas. Predatismo. Veja, essa é mais simples de entender. Eu vou fazer uma parte só sobre cadeias alimentares, teias alimentares, pirâmides, etc. Mas se atendo aqui, você sabe que um bicho ele tem um papel na cadeia alimentar. Né? Você sabe que cobras comem ratos, ratos comem não sei o que agora, mas ratos comem alguma coisa, plantas e acho que são onívoros, né? Então cobras comem ratos, águias, carcarás, aves comem cobras, né? Aí pode vir um bicho maior e comer uma ave, enfim, é um ciclo, né? Então uma espécie, esse ato dela matar e comer a outra, isso é o que a gente chama de predatismo. Você tem uma presa e você tem um predador. A presa é quem está sendo prejudicada, certo? E o predador, aliás, aqui não. E o predador é quem está ali com status positivo, né? Quem está saindo ganhando daquilo ali, beleza? Vamos lá, parasitismo. Parasitismo, ele é semelhante um pouco ali ao predatismo, pelo no mútuo. Por quê? Porque o parasitismo é aquele cara, que ele não tem a intenção de matar o hospedeiro, tá? Ele tá ali para ele sugar o tanto que ele conseguir. Porque, veja, a morte do hospedeiro muitas vezes significa a morte dele, certo? Então, ele não quer que o hospedeiro morra, tá? Ele pode acabar morrendo indiretamente, mas não por intenção do parasita, certo? Então, o parasita, ele acaba causando dano, sim, ao hospedeiro, certo? Diferente do comercialismo que a gente viu lá. O parasitismo é como se fosse um oposto do comercialismo. E o parasitismo, na questão do parasitismo, não é essa intenção de matar o hospedeiro. Simples. Tá? A relação do parasitismo, exemplo aí, deixa eu pensar uma coisa aqui. Deixa eu ver. Vou até pesquisar, eu sabia um bem legal, mas esqueci agora. Relação de parasitismo.
parasitismo. Beleza, muito simples. Carrapatos em cachorros, em você, etc. Piolhos, etc. Eles estão ali para se alimentar do seu sangue. A intenção deles não é que você morra, porque você morrer é a morte da fonte de alimento deles, né? Entretanto, eles podem causar doenças que acabam levando à morte, mas isso não é, digamos assim, o objetivo principal como no predatismo, tá? Aí veio outro muito legal, que é o que? É o amensalismo, tá? Amensalismo. Porra, o que é amensalismo? Amensalismo é uma situação onde uma espécie se prejudica e a outra não é afetada. Porra, como assim? Aí eu tô maluco, não entendi merda nenhuma. Veja, imagine pelo lado da espécie que não foi afetada, tá? A espécie que não foi afetada, ela muitas vezes, ela produz um resíduo, ela faz alguma coisa que indiretamente prejudica outra espécie. Só que o que você tem que estabelecer é que do lado da espécie neutra não há uma intenção de ferrar com outra espécie, tá? Isso acaba acontecendo de forma indireta, vamos dizer assim, né? Exemplo disso, descoberta da penicilina, tá? A penicilina é um antibiótico, certo? Um cientista lá, acho que foi o Alexander Fleming, ele tava maluco, lá era médico na Primeira Guerra Mundial, tava doido para descobrir alguma coisa que pudesse ajudar, ele era um oficial inglês, eu acho, doido para conseguir alguma coisa que pudesse ajudar enfim, na guerra, né? Algum medicamento, alguma coisa massa. E ele acabou deixando 2 potinhos de cultura de bactérias, tá? Abertos. Ele disse, pô, não cheguei em conclusão nenhuma, cacete, vou tirar umas férias aqui, vou pegar 15 dias, vou ali pra Copacabana, enfim. O cara largou lá os potinhos de cultura abertos, né? Foi pra férias, saiu. Quando voltou, tava tudo mofado, velho. Tudo mofado. Só que, veja só, dessa situação, assim, inesperada, surgiu que ele se deu fé de que onde tinha mofo, a bactéria simplesmente não tocava, ela tinha se destruído onde tinha mofo, tá? Aí foi aí, a partir do fungo penicillium, alguma coisa do gênero aí, que ele descobriu a penicilina, um antibiótico. Então ele combateu o fungo com antibiótico. Só que veja, a penicilina, ela é produzida pelo fungo como resíduo, ele não faz aquilo por querer matar a bactéria. Veja, está na natureza do fungo produzir penicilina, tá? Produzir o composto lá ativo. Está na natureza do fungo produzir isso. Então isso é neutro porque justamente não há prejuízo nenhum para o fungo, nem vantagem. Ele está produzindo aquilo ali porque é da natureza dele. Entretanto, a bactéria está se prejudicando, tá? A bactéria se prejudica. E tem outra relação muito íntima do amensalismo, que é a relação de antibiose. Porra, antibiose, veja, a gente já viu que simbiose é viver juntos. Antibiose é quando não podem viver juntos, tá? E antibiose, especificamente, quando a gente fala de antibiose, a gente está falando de 2 seres, certo? Que não, de jeito nenhum, podem viver juntos. Por quê? Porque vai causar destruição entre eles, certo? Então, geralmente, quando a gente está falando de antibiose, a gente está falando de organismos, de micro-organismos que produzem, por exemplo, substâncias tóxicas, tá? Então, esse próprio caso do fungo e da bactéria é um caso de antibiose. Então, meio que, pense no teorema dos conjuntos, tá? Amensalismo é um tipo de relação mais geral e antibiose está aqui dentro, tá? É um tipo de relaçãozinha onde é produzido algo muito tóxico, né? E acaba causando prejuízo à outra parte. Deixa eu tentar achar um exemplo de amensalismo que não é antibiose, tá? Pelo menos não. Deixa eu ver. Beleza, outro muito legal. Vamos lá. Algo que não é antibiose. Porque a antibiose está intimamente ligada a essa questão de produzir substâncias tóxicas para o outro ser, enfim. Vamos lá. É passagem de um animal grande, tá? Imagina uma manada de elefantes correndo pela savana, né? O Dumbo, né? O pessoal correndo pela savana.
E eles acabam pisoteando ou esmagando outros seres vivos, sejam insetos, qualquer outro tipo de coisa. Veja, não houve a intenção do coitado do elefante de pisotear a cobra, o rato, de matar o rato ali no pisoteio. Mas acabou acontecendo. Então, do lado do elefante é algo neutro, do lado do rato é algo totalmente prejudicial. Isso é uma relação de amensalismo, certo? Ele pisa no gafanhoto, etc. Escravagismo é o seguinte, lembre de escravidão, tá? Nesse caso, um cara está sendo beneficiado e outro está sendo prejudicado. Então veja, é uma espécie que se beneficia se aproveitando do trabalho, das atividades, dos produtos de outra espécie, certo? Tem um caso muito legal, acho que é um fungo, que ele infecta uma formiga e faz a formiga ser meio que a escrava dele, faz a formiga chegar, acho que é na árvore mais alta, algo do gênero, para poder soltar o fungo lá e o fungo poder se reproduzir. Então veja, é uma relação realmente de escravidão, tá? Então, boa, eu acho que as principais relações ecológicas e os principais big concepts, pelo menos iniciais, dessa parte 1 foram cobertos, né? Na próxima parte de ecologia, eu quero passar pela parte de pirâmides, né? Não só de pirâmides, mas enfim, principalmente pela parte de pirâmides, conceitos de cadeia alimentar, teia alimentar, esse tipo de coisa, tá? Mas em relação a relações ecológicas, eu acredito que está, pelo menos a parte principal dos principais vestibulares, está contemplado aqui.